Começar pela parte boa, né? Gustavo Henrique renovou o seu contrato, teve seu contrato renovado, ele iria até o final desta temporada, mas o Corinthians estendeu o seu contrato até 31 de dezembro de 2027. Titular absoluto do Corinthians, ele teve momentos de oscilação, como aliás todos os defensores do time em algum momento, mas dá pra dizer que hoje o Gustavo Henrique é titular, assim, sem sombra de dúvidas, ao lado do André Ramalho. Eles vêm fazendo a dupla titular. O sistema favoreceu, o time do Dorival Júnior ele tem esse benefício, esse acréscimo, eu diria, em relação ao time do Ramon Dias, que tinha lá suas valências, suas virtudes, a gente não deixa de reconhecer, é um time que foi campeão paulista, inclusive, mas que tinha alguns problemas defensivos endêmicos no time, que eram, assim, difíceis de controlar. O Dorival, ele demorou a engrenar na parte criativa do time, na parte construtiva, mas é fato que defensivamente foi a primeira medida do Dorival, e com isso ele conseguiu potencializar futebol de alguns jogadores, como dos laterais, como agora dos defensores. Então, Gustavo Henrique teve seu contrato renovado, tá tranquilo, tem outras renovações sendo encaminhadas, outras que a gente não sabe exatamente se vão acontecer, tem jogadores com contrato até o final do ano, apenas, como o Fabrício Angileri, por exemplo, que tá já em negociações para renovar o seu contrato. Ángel Romero é um jogador que a gente não sabe verdadeiramente se o Corinthians vai permanecer com ele, vive talvez a sua pior fase, o seu pior momento técnico no clube, de todas as passagens, né? Tá muito mal o Romero. O Maicon, que segue aquela saga de empréstimos do Shakhtar Donetsk, viveu muito com lesões, né? Desde o seu retorno, o Maicon, mas nesse momento tá sendo importante pro time. Então, tem muita coisa para acontecer até o final da temporada. Vamos focar aqui no fato que é a renovação com o Gustavo Henrique. Aliás, falei do Maicon, e é importante a gente já começar a traçar esse time que vai encarar o Atlético Paranaense. Eu vou fazer um vídeo pré-jogo ainda, que vai ser exibido nessa quarta-feira, mas é importante a gente dizer, o Ranieri tá fora, né? Na verdade, o Ranieri teve um problema que a gente não sabe exatamente o tempo de retorno, né? Uma lesão no músculo posterior da coxa. Em outros momentos ele ficou de fora cerca de 3 a 4 semanas, né? Por conta dessa lesão. Um jogador muito importante, na minha opinião, o que dá justamente essa sustentação ali pro meio. E talvez isso indique que o Maicon, por exemplo, que estava tão bem numa função até um pouco mais à frente, até pela consistência que dá o Ranieri, tenha que retornar agora para a primeira função. Não acho que o jogo ofereça grandes problemas, de verdade. O Corinthians vai ter o retorno do seu trio, Garro, Memphis e Yuri, como titulares. Um trio que tem, assim, grandes serviços prestados desde o ano passado, né? É um trio responsável pelos grandes momentos que esse time vivenciou da temporada passada para cá. E em algum momento, um deles se ausentou, muitas vezes mais de um deles, né? E o Corinthians teve dificuldades. Dorival teve que encontrar soluções no meio do caminho, mas esse trio está de volta, é uma grande notícia. E contra um adversário que vive lá a sua vida na Série B com dificuldades, perdeu o primeiro jogo em casa para o Corinthians, então tem uma vantagem estabelecida. Não acho que a ausência do Ranieri, embora importante para o time, seja significativa nesse jogo especificamente. Mas vamos lá, né? A dúvida no time, ela tá justamente na segunda função, porque aí o Maicon deixa de fazer o segundo homem, vem para a primeira função no meio-campo, e ali nesse setor você tem o Breno Bidon, o Rodrigo Garro, o Memphis e o Yuri. Quem faz essa outra função no meio-campo? O Charles ou o José Martínez, por exemplo, que também tá com uma lesão na mão, tá servindo a Venezuela na data FIFA, vai voltar de voo fretado, não sei o quê. Então, assim, a tendência é que seja o Charles mesmo.